Olá, estudantes. Aqui é a professora Andressa, de Sociologia, da equipe de Sociologia do Chicão. E aí eu achei legal gravar esse vídeo explicando para vocês a, a apresentação dessa semana. O tema da nossa aula é processo de socialização e identidade. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Então, é esperado que vocês possam entender o processo de construção da identidade dentro de um processo de socialização. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre como acontece o processo de socialização. Outro objetivo de aprendizagem é que vocês possam identificar e valorizar a diversidade cultural na realidade social brasileira, em especial. Outro objetivo de aprendizagem é reconhecer os grupos sociais e instituições que fazem parte do processo de socialização. E, por último, reconhecer-se, ou seja, cada um se entender como um indivíduo cuja identidade está em construção. Então, a gente vai começar aclarando um pouquinho essa diferença entre essa identidade pessoal, no sentido mais amplo, e a identidade social, no sentido que a gente está trabalhando aqui. Então, é importante fazer essa diferenciação. Então, claro, todo mundo tem as suas características psicológicas, emocionais, intelectuais, físicas, biológicas. Então, eu posso dizer, eu sou uma pessoa calma ou nervosa, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou inteligente, eu sou bom em matemática, eu sou alta, baixa, gorda, magra. Tudo bem, é legítimo. Mas o que a gente está tratando aqui é da identidade social, como que a nossa participação em diferentes grupos, na cultura, que está tudo isso permeado por instituições, como que isso gera na gente a nossa identidade social, para você poder responder, por exemplo, eu sou indígena, eu sou mulher, eu sou professora, eu sou médico, eu sou estudante, eu sou um camponês, eu sou uma pessoa da área rural. Entende a diferença? Tá, então vamos continuando, entendendo o que é o processo de socialização. Então, o processo de socialização é aquele processo que todos nós passamos para nos tornarmos um membro da sociedade, para a gente se tornar humano, para a gente aprender a nossa identidade, a nossa cultura, a língua, os valores. E fortemente ele se divide em dois momentos. A gente chama socialização primária, aquele que acontece principalmente na infância, aquelas relações sociais que são mais duradouras, mais amorosas, porque são com pessoas que a gente vai conviver e vai gerar significado e valores muito profundos na nossa identidade. Então, acontece principalmente na família, na escola, em comunidades religiosas, quando a gente frequenta desde criança, né? Comunidades étnicas, rurais. Por outro lado, quando a gente cresce, a gente começa a ter contato, participar de outros grupos, que não são como aquelas relações tão duradouras, né? São relações sociais mais pautadas na razão e acontecem fortemente no mundo do trabalho, com nossos colegas de trabalho ou chefe. São aquelas relações sociais ou conversas que a gente tem no espaço urbano, com pessoas que a gente não vai conviver tão profundamente. Fortemente na fase adulta. E assim a gente constrói quem a gente é. Então eu coloquei algumas fotos aí para ilustrar, por exemplo, pessoas no trabalho, ou numa universidade, ou com pessoas, famílias, né? A relação que a gente tem com a nossa mãe, ou em comunidades étnicas, assim, comunidades indígenas. Todos esses são espaços de socialização. E aí a gente já entra na segunda no outro slide, né? Quais são essas instituições, agências de socialização? Quais esses espaços que formam quem a gente é? Então, você tem aqui a família, a escola, outras associações, comunidades, espaços de trabalho, movimentos sociais, as empresas, o Estado-nação, o Estado Nacional. Então, todos esses são espaços que a gente conversa, interage, troca ideias, aprende, ensina e vai com isso construindo quem nós somos. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem, que a gente pensasse juntos, é que a identidade, mesmo ela tendo
mesmo a nossa identidade étnica, regional, familiar, nacional, de trabalho, mesmo tudo isso sendo uma identidade dura, profunda, que você pode responder eu sou, e a gente realmente é, ela está sendo construída o tempo todo. Então, através das nossas conversas, interações, participação, observação, através das nossas relações sociais, então daí a gente constrói quem a gente é. E isso está acontecendo o tempo todo na nossa vida, né? Outro aspecto importante que eu queria que a gente refletisse é essa questão da autoidentificação e da identificação do outro. Vamos começar por aqui, nesse autoidentificação. Então, quem eu sou? Como que cada um de nós, como que a gente percebe a nossa identidade? Então, é como nós nos vemos. Então, você pode dizer muito bem quem você é, quem cada um de nós é. Por outro lado, também eu posso olhar para o outro e dizer quem é ele. E aí, pode ser que a nossa percepção não seja assim a mais apurada, a mais sutil, para eu poder responder quem o outro é. E isso pode gerar alguns problemas. Às vezes pode ser ingênuo, mas às vezes pode ser também um pouco de preconceito, de maldade, né? De como que a gente olha o outro e diz quem ele é. Mas, de maneira geral, só para dar um exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente entender como que às vezes a gente não ter proximidade pode gerar um falso entendimento sobre a identidade do outro. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem de pessoas, de indígenas. Então, como eu não tenho muita intimidade, eu olho assim e falo, são indígenas. Mas, tendo um pouco mais de intimidade, eu posso olhar para essas pessoas e dizer, são Mapuche, são Quechuas, são Yanomami, são Terena, são diferentes etnias, existem muitas etnias, Cariri Xocó, Tupinambá. Então, se eu tenho mais sutileza, eu posso olhar e fazer distinção sobre a identidade do outro. Se eu não tenho, eu posso cair nesse espaço meio vazio. Só espero que seja vazio na inocência e não no sentido um pouco mal, né? E aí, por último, eu coloquei aqui um esquema mental para mostrar que o nosso processo de socialização, é esse aqui que eu estou me referindo, né? Esse amarelinho aqui do final, ele é permeado de diversas instituições sociais e são nesses espaços que a gente vai construir quem a gente é. E é um processo complexo e acontece o tempo todo. Um abraço e bons estudos para vocês.